Fala, galera! Deixa eu rolando, tá rolando ainda? Tá. É porque tem o cara do Busca. Ele fala assim, ó. Fala, galera! Chefe do benefício. É muito engraçado, mano. Muita gente boa. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Lucas San aqui. Bom, galera, eu vou falar um pouquinho pra vocês de um ministro missionário que esteve por muitos tempos aqui no Brasil. É o Gregório McNutt. Então eu vou falar um pouquinho do quanto ele tem edificado a minha vida, do quanto as ministrações, as pregações e o legado que ele deixou pra gente, que tem impactado muito a minha vida. Então, vamos lá, bora pro vídeo, mas antes disso, se inscreve no canal, e já ativa o sino para todos, para você não perder as novidades. E é bacana também que você também siga a gente lá no Instagram e nas outras redes sociais, tá bom? Sem mais delongas, deixa o like aí para ajudar a gente. Vamos lá, bora pro vídeo. Galera, então, o Gregório McNutt, ele era um tipo de missionário, de pessoa que eu queria muito conhecer ele pessoalmente. Para quem não sabe, o Gregório, ele faleceu em 2017 e, cara, ele veio, se eu não me engano, de vir de Texas e ele era um líder missionário do Jocum. E assim que ele teve uma oração que o Leonard Ravenhill orou cerca de umas 3 horas por ele, com choro, lágrimas e muito fervor. Depois de orar 3 horas pelo Gregório, ele falou para o Gregório que aonde que ele estivesse indo, ele teria compaixão, fogo e lágrimas. E essas 3 palavras são as mesmas palavras que o Gregório usava muito em uma conferência que se chama esse mesmo nome, Paixão, Fogo e Lágrimas. E essa conferência tem até hoje. O Gregório, ele fala muito sobre muitas referências bíblicas. Ele vai falar sobre a oração da Lady Juliana, que ela vai falar: Senhor, fere o meu coração com uma ferida de amor por ti, fere o meu coração com uma ferida de sede por ti. E as ministrações que tem do Gregório, tanto na internet, no YouTube, nas outras redes sociais, sempre que eu preciso ouvir uma palavra, ou vira e mexe quando eu quero estudar um pouco sobre a palavra do Senhor, o Gregório, ele é simplesmente, cara, um dos topo de linha na minha lista para assistir ministração, onde eu quero ouvir Deus falar alguma coisa, ou trazer de novo à memória, né, aquilo que o Senhor vem falando. Então o Gregório McNutt, qualquer ministração dele na internet que você for ver, vai te edificar bastante. E uma das coisas do legado que o Gregório ele tem deixado é que, mesmo ele vindo de uma família bem sucedida, ele não se prendeu nisso. Para quem não conhece muito o Gregório, antes de ele se converter, ele era um hippie, né? Usava drogas e etc, tinha uma vida bem maluca, e depois ele se converte e ele fica doido por Jesus. Tanto é que na lápide dele, se você for visitar um dia o túmulo dele, tá escrito assim: esse cara amou Jesus demais. E isso é muito incrível, porque ele deixou um legado muito forte. E ele até conta que quando ele estava com as filhas dele, né? Ele tinha as filhas da esposa dele que faleceu, e na época que elas chegaram para ele e falaram assim: pai, eu vejo a vida do senhor e o senhor é mais apaixonado do que todos os outros caras, todos os outros pastores, todo outro pessoal de igreja que a gente conhece. E o Gregório, ele tinha um sentimento muito forte e paixão pelas almas, por Deus, pela santidade. E ele fala que ele queria ser um herói. Ele queria ser um herói nesse meio do evangelho, das boas novas. E ele depois de mais um tempo para frente, ele falou: poxa vida, eu acho que eu não quero mais ser um herói. Eu quero ser uma lenda. Porque os heróis, Batman é herói, Superman é herói, mas as lendas
mesmo que elas venham um dia morrer, elas ainda continuam falando. E ele usa como referência o sacrifício, né? Na verdade não é meio que um sacrifício, mas o que aconteceu com Abel. Quando Caim mata Abel, o sangue de Abel continua clamando por Deus. E ele fala dessa questão do legado, e ele cita alguns nomes de algumas pessoas que passaram pela terra, né, que depois faleceram, mas que mesmo depois da morte dessas pessoas, quando a gente traz a memória do que essas pessoas viveram, e é algo muito forte, é algo que edifica muito a gente. E cara, quando ele fala que, aí ele fala assim que ele chutou fora essa parada de querer ser herói, que ele queria muito ser uma lenda, porque os heróis morrem, mas as lendas, mesmo que elas morram, mesmo que elas venham morrer um dia, elas continuam falando pelo jeito que elas viveram aqui na Terra. E uma coisa que é bem interessante também é que ele fala também do fogo de Deus. Muitas das vezes ele clamava, ele orava para ter aquela chama vermelha, né? Que o fogo, a gente geralmente quando vê um fogo, a gente vê muito destacada aquela chama vermelha. E aí ele fala que mais ou menos ele percebeu que existe um fogo mais intenso do que a chama vermelha, que é a chama branca, que é aquele fogo que está no centro, aquela chama que está no centro do fogo, que é um ambiente mais quente, muito mais quente do que a vermelha. E ele fala: Senhor, eu não quero mais uma chama vermelha, eu quero uma chama branca. E assim, o Gregório, ele tem sido um cara que depois que ele saiu da liderança do Jocum, ele viajou aqui para o Brasil. Ele ficou, se eu não me engano, cerca de uns 30 anos aqui no Brasil, mais ou menos, ou para mais. E ele pregava nas ruas, ele pregava nas igrejas, ele pregava em tudo quanto é lugar. E ele era um tipo de cara que ele era contra muitas doutrinas falsas que eram ditas na época e serve até para hoje em dia também. Ele era contra algumas teologias da prosperidade, aquela coisa de que Deus só tem que me dar as coisas, Deus tem que me dar isso ou aquilo. Deus, ele sim dá as coisas pra gente, mas na verdade Deus, ele quer que a gente não só fica pedindo as coisas para ele, mas também que a gente se disponha a fazer algo, que a gente se disponha a servir, sabe? Teve uma vez que eu vi um videozinho no Reels que o pessoal compartilhou, que vai falar sobre, o cara ele vai falar sobre que a igreja não é um lugar só para você ser membro ou você ser só ovelha, mas a igreja é um lugar onde você está sendo preparado para se tornar um pastor. Não digo que você vai ser um pastor que vai cuidar de igreja, não, mas no sentido que você está sendo treinado para ser meio que um pastor aonde quer que você passe, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na rua, seja com os amigos. Ou seja, onde você estiver, você tem que ser alguém que influencia as pessoas com o reino de Cristo, com os valores do reino. Então a igreja, às vezes a gente vai muito para a igreja no intuito de buscar uma bênção, de buscar um emprego, um relacionamento sério, uma restauração. Isso é válido, isso é importante, isso também é evangelho. Porém o centro do evangelho, o centro de a gente ir para a igreja, ter comunhão com os irmãos, que também tudo isso faz parte, mas o foco principal é a gente ser preparado para que quando a gente estiver aqui do lado de fora, no nosso cotidiano, dia a dia, a gente venha expor, venha externalizar, venha expressar com nossa vida tudo aquilo que a gente aprende lá. Então ele fala muito sobre isso. E assim, eu queria compartilhar muito mais coisas sobre o Gregório, talvez mais para frente eu traga uma parte 2 desse vídeo, mas para não ficar longo, eu vou pedir para você deixar o like se você ainda não deixou, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, comente aqui se você já conhecia o Gregório, se você quer conhecer, porque vale muito a pena, tem muita ministração dele. Uma das canções dele que eu gosto muito, que se chama O Cântico da Montanha, e tem uma outra também que se chama Ensina-me Deus. Então eu indico muito você a ouvir essas músicas, porque elas vão te edificar bastante. E tem muita coisa que eu quero falar sobre ele, mas para o vídeo não ficar longo, eu vou deixar para uma parte 2. Então se inscreve, ativa o sino para todos para você não perder. Também dá uma olhada no vídeo que eu vou sugerir para vocês. E até a próxima. Falou!